Fala, torcedor tricolor, bom dia, bora começar amanhã aqui a quarta-feira acompanhando a repercussão da grande vitória do São Paulo ontem. Fora de casa, São Paulo venceu o Alianza Lima por 2-0, 2 gols do André Silva. Uma boa partida do São Paulo que está invicto nessa Libertadores. Já deixar os créditos aqui na descrição, o ESPN está chegando por aqui. Dá uma inscrita aqui no canal, se inscreva, deixa o like também. Ativa aí o sino das notificações, mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. La excepción, jugamos un buen partido, me pone contento por el plantel, por todos los jugadores. Copa Libertadores no es fácil y nos sabemos que queremos ir avanzando a paso firme. Y hoy dimos un buen pasito para seguir poniéndonos arriba en el grupo. Entonces es una linda alegría para todos nosotros. Acho que lo que está aconteciendo con André, con muchos jugadores también, es que están teniendo una mente consistente. ¿Por qué falo esto? Porque el último juego se había quedado él y Ferreriña un poco mal por el penal. Y ellos hoy hicieron un partido muy bueno. Entonces, eso marca que la mentalidad del equipo está siendo firme. Sabemos a dónde queremos ir. Y eso es para todo, para Luciano, para Luca, para ahora está volviendo Pablo Maya, para Bobadilla que hoy entró. Estamos todos alineados hacia un objetivo, hacia varios objetivos y bueno, hoy dimos un pasito importante. Si estoy muy feliz o no, estoy feliz por el mundo de Sao Paulo, porque la Copa Libertadores para nosotros significa algo importante. Entonces es importante tener ahora, ¿cuántos puntos tenemos? 10, ¿no? 10 puntos. Então vamos pouco a pouco avançando. Olha só, o grupo é o seguinte, o São Paulo tem 10 pontos, o Libertad tem 6, Alianza Lima 4, o Tajeres 0, São Paulo já passou, né, gente? Já vai estar na próxima fase. E a questão aí é a primeira colocação, mas pela campanha, pelo que está fazendo o São Paulo, por enquanto tem a melhor campanha da Libertadores, tem gente para jogar quarta e quinta também, mas por enquanto tem a melhor campanha da Libertadores. Agora o que me chama a atenção, Pedro Ivo Almeida me ajuda aí, o que me chama a atenção é que assim, até algumas semanas, fora Zubeldia, ninguém quer o Zubeldia isso, aquilo. O comentário do Bini sobre o castelhano dele. E me chama a atenção porque... Bem, né? Até o castelhano dele é diferente. Você ouviu o que o companheiro nosso falou? Ele falou duas coisas, que até o castelhano do Zubeldia é diferente, Verdade, acabou de falar. Pro conclave que começa amanhã, ele tá no páreo também. Foi já, o cara é muito bom. Isso, maravilhoso, hein? Maravilhoso isso. O que você pensa disso, Birner? Bom, eu acho que ele não é candidato a Papa. Perde ele parece, sim, eu acho que ele... É muito pouco para ele, né? Parece candidato uma pessoa a Deus. que faz um bom uso do castelhano. Eu não sou fluente, então eu só entendo, não tenho condições técnicas de avaliar sobre o castelhano dele. Eu posso falar sobre o trabalho dele no São Paulo. E não vou fazer o papel de ombudsman aqui, apesar da minha enorme vontade de fazer isso. Peraí, mas você já deu indireta. Não, agora a gente Vamos lá, agora você explica, por favor. Não vou fazer papel de ombudsman aqui. Se não quisesse fazer, nem citava. Tá querendo. Tá louquinho. se refere. Tá querendo mandar... Vocês estão me obrigando? Qual é a crítica? Por favor. Vocês estão me obrigando? Por favor, qual é a crítica? Por Você me favor. obriga, Léo, porque eu preciso de unanimidade nisso. Obriga. Unânime, claro, lógico. Eu não posso contrariar os meus colegas de trabalho, então vou falar uma coisa que já disse. Em lives, quando você pode ter um pouco mais informal, inventaram a história de que o problema do São Paulo era o Zubeldia. E plantaram essa besteira, né? E grande parte da torcida do São Paulo comprou. Porque isso não começou na arquibancada e veio para a imprensa. Isso começou nas críticas, algumas completamente sem noção. Por exemplo, o empate contra o Alianza, pegar a Libertadores recente no Morumbi. A troca que ele fez, ela não só era lógica, como ela era a única opção que o técnico tinha naquele momento. Fiz uma live hoje com o Amoroso, tricampeão.
da Libertadores para o São Paulo, fundamental, chegou na semifinal de 2005, contra o River Plate, destruiu o jogo, jogou muito contra o Atlético Paranaense. Ele falou que em 96, quando ele jogava na Itália... Nossa, foi longe. Já falava ele tinha que, a preocupação dele, quando ele driblava, eram 2 jogadores de lado de campo que faziam dobra de lateral. Tá. O Abel aqui faz dobra de lateral o tempo inteiro. Fazer uma dobra de lateral é um negócio muito antigo. Quando o Zubeldia fez aqui e o Wendel não entrou bem, no lugar onde o Wendel está habituado a jogar sem ter um jogador de lado de campo, algumas pessoas avaliaram, eu tenho que respeitar as opiniões, estou aqui discordando radicalmente, mas realmente eu respeito as opiniões, que era uma invenção. E parte da torcida comprou isso. O São Paulo tem um elenco com bastante limites, por causa das lesões, né? E o trabalho do Zubeldia, analisado com frieza, ele é o primeiro técnico da história do São Paulo a ganhar os 3 jogos fora de casa em fase de grupos. Ele ainda não perdeu um jogo de Libertadores. Ele, por falta de atletas, teve que usar o Oscar escolheu usar, porque não tinha volantes, o Oscar numa semifinal estadual contra o Palmeiras e fez um jogo equilibradíssimo com o Palmeiras. Aliás, o jogo da ida foi a última derrota, né, do São Paulo. Foi? Dos 7 jogos que o São Paulo fez no Campeonato Brasileiro, são 6 empates, o São Paulo não foi pior em nenhum. E jogo ruim do São Paulo foi contra o Sport. O São Paulo perdeu 2 pênaltis por ter somado mais pontos. O São Paulo, nesses jogos, acho que pelo menos em metade deles não tinha jogadores à disposição melhores que os do adversário. O São Paulo é um clube que está tentando fazer, vamos ver se vai fazer na prática mesmo, está dizendo que vai fazer uma recuperação financeira. O presidente acabou de dar uma entrevista à TNT, falando que o São Paulo tem que vender jogadores. Ou seja, depende de quem aparecer e qual vai ser a oferta, qualquer jogador em tese pode sair. E diante de todo esse cenário, que é um cenário que não é comum na história do São Paulo, porque, vamos pegar o Tele Santana, era um São Paulo diferente. Sim. Né? E obviamente eu não vou comparar. Tele Santana é o maior técnico da história, estamos falando dos 2 maiores personagens, 3 maiores personagens da história do São Paulo, Raí, Tele e Rogério Ceni. Mas, por exemplo, Muricy, por exemplo, tinha o São Paulo numa situação de Flamengo. E ainda uma crítica ao Muricy, tá? O São Paulo contratava quase quem queria, vinha jogador de Europa jogar no São Paulo, o São Paulo pagava salário em dia, o São Paulo recuperava jogador, etc. E o São Paulo não conseguia uma campanha dessas em Libertadores. Você vai chegar onde eu estou imaginando que você vai chegar? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não sei o que as pessoas esperam que um treinador do São Paulo fosse o Zubeldia, fosse o Guardiola, fosse o Muricy, voltando, fizesse mais do que ele está fazendo. E de onde surgiu essa loucura de que o Zubeldia era o problema do São Paulo? É óbvio que o São Paulo não é o principal candidato nos torneios e é óbvio que é muito mais fácil o São Paulo perder os campeonatos do que ganhar. Muito mais fácil. Também é muito óbvio que se o São Paulo não tiver os seus principais jogadores, é difícil o São Paulo ganhar qualquer campeonato. Ano passado, por exemplo, se não é um pênalti perdido pelo Lucas, um jogador muito grande, essencial, um gol perdido muito fácil pelo Caleri, no mau momento, e um pênalti perdido pelo Caleri na série alternada, o São Paulo pegaria o Peñarol, passaria do Peñarol e iria contra o Atlético Mineiro numa final de Libertadores sem ter chances menores que as do Atlético. Isso, sem Alisson, sem Pablo Maia e sem o Ferreirinha, que era o único jogador de velocidade, com exceção do William Gomes, que já saiu e estava muito cru. O São Paulo, por muito pouco, não ganha a Libertadores e foi para os pênaltis contra o Botafogo, que tinha um elenco infinitamente superior ao do São Paulo. Então, quando eu discordo radicalmente das críticas ao Zubeldia, é obviamente por esse raciocínio que eu fiz aqui. Eu respeito, mas ao mesmo tempo discordo radicalmente da parte da torcida que viu no Zubeldia um problema, que insiste em continuar abraçado com essa opinião, né? Porque parece muito fácil o que o São Paulo fez, mas eram jogos perigosos para um time que tem um menino de 18 anos de um lado, um moleque novo, o Alves, jogando pelo meio, o Ferreirinha, que não seria titular, por exemplo, em Flamengo, Palmeiras, nenhuma dessas equipes que são as favoritas, jogando do outro lado, que perdeu seu centroavante reserva, que jogou a primeira fase da Libertadores quase toda sem primeiro volante, porque ele teve que usar o Marcos Antônio ali, que cresceu com ele ao lado do Alisson, que usa um zagueiro na lateral direita, porque tem que adiantar o outro lateral, porque o Igor Vinícius não tem condições de jogar ali, que perdeu até o Arboleda para esse jogo. Ou seja, vai perdendo jogador e o time continua competitivo. Ah, é brilhante? Não é. Ah, é espetacular? Não é. Ah, tá à altura dos melhores times de São Paulo? Muito longe disso. Mas eu acho que não dá para fazer mais do que ele faz.
O trabalho dele é excelente. Dá uma aguinha pra mim. Peraí, vou dar porque... Dá uma aguinha Antes agora. de dar água, mas já usaram essa água, né? Essa água tá usada. Eu não faria Mas isso. tudo bem, né? Não tem problema. E vocês têm todo o direito de discordar de qualquer coisa que eu disse. Inventaram, plantaram, Eu só queria entender uma coisa aqui antes de passar para os companheiros e antes de você tomar sua aguinha. Onde você quer chegar? Não, já cheguei. Não. Já, Onde eu você fiz quer o caminho chegar quando você elenca treinadores do São Paulo para falar do Zubeldia? Eu sei onde ele quer. Não. Peraí. Eu vou defender o Birne. Eu só queria entender isso. Eu vou defender o Birne. Mas você vai explicar Sempre isso aqui você. já. Vou defender. Você ficou com medo da resposta do Birne? Ele não quer dizer. Chegar em lugar nenhum, eu cheio disso tudo. Suponho que o Zubeldia já esteja no patamar de Tele CNTL, raiz do Santana, dia. Muricy. Sem títulos não se chega. Precisa ganhar. Sim. E é difícil ganhar. Mas As condições de trabalho dele são muito mais desfavoráveis do que foram dos jogadores. registrar que 3 vitórias fora de casa na Libertadores sem levar gol são, sim, um feito. E não importa o grupo. 12 ou 13 jogos invictos de Libertadores, nunca perdeu. Todo jogo fora de casa de Libertadores tem sua dificuldade, todo grupo tem os seus percalços e 3 jogos fora, 3 vitórias. Inclusive o Tajeres, que foi meio asa negra do São Paulo, foi asa negra do São Paulo em últimos anos. São Paulo nunca tinha vencido em Córdoba. Então, eu acho que Nem Guayaquil. tem que ser respeitado. Eu acho que essa discussão que a gente brinca da Guerra Fria em torno do Zubeldia, ela é sintomática de algo maior no Mas futebol ela brasileiro. tá acabando também. Não, ela... Aqueles 2 jogos acabou aí. Eu acho que os Uber-lovers estão em vantagem territorial nesse Você momento. acha que a dica assumiram a ponta? Eu acho que sim. Eu acho que não. Nesse momento, na que última... é uma Agora frase tem os Uber-lovers raiz, aquele que abraçou nosso na conclave baixa. aqui, os Uber-lovers estão vencendo nesse Isso eu momento. respeito mais. Sinto isso. Tentando falar um pouquinho mais sério agora. O Birne não permite. Eu acho que isso é sintomático de uma questão maior do futebol brasileiro, que é a eterna insatisfação, né? Você pode perceber que o torcedor que está Eu podia jogar Uma melhor. questão humana. que assim, você joga 10 jogos por mês e você não vai jogar 10 jogos bem por mês, você não vai ganhar 10 jogos por mês, você não vai. Nem com a Liga do Flamengo. Não. Você não vai E ter com um o time time técnico. principal em 7 jogos. Não vai, entendeu? Então vai oscilar, você vai ter jogos bons, vai ter jogos ruins, vai ter muitas vezes que vai faltar perna, e acho que o Dorival tirou um pouco dessa dúvida que a gente estava falando sobre isso, né? E acho que ele viu também, ele falou, eu preferi ter um time mais cansado, mas não desnaturar tanto o time. Mas tudo bem, o assunto aqui agora é o São Paulo. Mas o São Paulo vai ter que fazer isso também. Só que o São Paulo tem pouca margem agora, porque ele já está usando as segundas linhas, vamos dizer assim, Perfeito. com as lesões de alguns jogadores importantes. Até as terceiras, às vezes. Então é mais difícil. Mas é isso, assim, a gente vive num estado de eterna insatisfação, né? Quem é o torcedor que está plenamente satisfeito com o seu time hoje no Brasil? Você consegue falar plenamente? Até o torcedor do Flamengo Nem o tem flamenguista, suas nem o palmeirense, questões. que são mais felizes. E assim, Dimas falou se o que tá. flamenguista e o palmeirense não estão reclamando semana 100% felizes, passada. imagina o resto, cara. É que as coisas mudam muito rapidamente. O que o Dimas falou? Ele está plenamente feliz. Porque agora passada ele não tava. Agora é líder do Brasileiro e 100% na Libertadores. Mas Olha só uma coisa, se você quiser conhecer o Dimas, amanhã tem uma live, 1h30 antes do jogo do Palmeiras. eu vou conhecê-lo porque estarei com o Dimas Estará na nessa live. Matheus Carreira, ligue no YouTube da ESPN. Antes do jogo do Palmeiras. Ele é um cara bem antenado. Que horas é? nas redes 7 da noite? Obrigado, 8 da noite? 8 da noite, né? a Posso live? assistir? Eu não sei, Mas ele sabe. assim, também eu não sei até quando a discussão de qualquer jogo do São Paulo vai ser o Zubeldia vai, o Zubeldia fica. Chega! Eu acho que virou chega. essa agenda aí, né? Obviamente, e aí eu concordo com o Birner que se ele perde 2 jogos, perde agora no domingo o Palmeiras. Que é normal. Que é normal. Mas se perde de uma maneira mais dura, pronto. Aí já vai vir uma... Só que assim, não dá pra gente assim, só tratar do Zubeldia, no fim das contas. Eu acho que o São Paulo tem outras coisas para serem abordadas. O São Paulo, acho que tem, e isso é mérito do Zubeldia, a possibilidade agora de contar com jogadores com os quais ele não contava, né, antes dessa sequência de jogos, sobretudo os jogos da Libertadores, que são melhores do que os jogos do Brasileiro. Então, na hora que você vê o André fazendo os gols que faz, o Ferreirinha jogando a bola que joga, polêmicas à parte de se devia ter utilizado mais ou utilizado menos os moleques. Você tem hoje um Alves que parece mais pronto, Ferreira que parece mais pronto. Enfim, eu acho que o São Paulo ganhou alternativas para o seu elenco. E, obviamente, hoje, acho que é para se destacar também a volta do Lucas, né? Quer dizer, mais uma vez em campo. Pouquinho ainda, mas voltando. mais uma vez em campo e sendo figura importante, determinante, porque para mim esse é o cara que faz mais diferença no São Paulo.
Inclusive na comparação com o Oscar. O Lucas é o cara que Ofensivamente você fala, né? que é capaz de Eu mudar acho que o o Alisson jogo. é essencial também. Mas que ele é... sim, tá, tudo bem. É verdade, sim, eu tô falando dos caras da frente. É o cara que é capaz de mudar o jogo. E hoje, acho que ele até torna o jogo muito mais tranquilo para o São Paulo no momento da expulsão. Que era um momento que o Alianza Lima ameaçava voltar de um jeito diferente no segundo tempo e na hora da expulsão... Se o São Paulo tivesse time tecnicamente melhor, tinha feito 5 gols se tivesse. Sim, no primeiro tempo ainda. Inclusive teria matado já o... mas eu não acho que o time do São Paulo é ruim tecnicamente. Eu não acho que o elenco é tão fraco como se... E aqui você está resvalando onde o Léo fala. Se o primeiro tempo o quê? Repete, desculpa. O jogo, o São Paulo poderia ter goleado. Tá, mas o São Paulo venceu. Sim. Venceu bem, mas aí tem que golear. Não, falei que podia ter goleado, não falei que tem que golear. Não, sim, mas muitas vezes resvala nisso. A frase que mais me pega do Zubeldia ali na entrevista é como esse time ele vai criando... Eu não sei se foi exatamente qual o termo que ele usa para explicar que tá... Não é caráter, mas é uma... Tipo casca? Não foi essa palavra? Não, é tipo uma identidade de competição, de vencer, mesmo quando não é brilhante, mesmo quando demora a achar o gol, como poderia ter achado 3, 4, 5, achar um ali no primeiro tempo, poderia ter feito o outro. Isso para mim é o mais interessante, que é o que o Jean fala, para sair um pouco do trabalho do Zubeldia, eu gosto ou eu não gosto. Porque a ideia do Zubeldia para mim hoje me parece uma ideia que ele já tinha feito, né? Eu começo aqui, eu seguro, eu vou soltando aos poucos para entender como é que o jogo se desenha. E dentro de uma Libertadores fora de casa, ainda que o time do Alianza ali seja um time, assim, mediano, bem abaixo do que a gente está acostumado a ver o São Paulo enfrentar, você entende o jogo e vai se lançando aos poucos. Você entende que se você acelerar o passe, você chega. Se você acelerar no André, se você acelerar com uma bola que você vai buscar, você cria uma chance, você cria a segunda. Primeiro o Alianza Lima veio naquele ímpeto, né? Muito pouca técnica e muito volume, bola que levanta e gente perto da área, mas não sabe muito como chegar. Usando o mando de jogo. Mas não sabe muito o que fazer. São Paulo respirou. Respirou e foi saindo aos poucos, foi soltando. Isso me parece algo pensado, não é que, nossa, estava nas cordas e depois foi levantando. Exatamente o que fez contra o Libertad. Então, isso que eu tô falando, não é uma primeira vez, tem uma cara. Então esse time vai criando uma caixa que vai muito para além de, eu podia ter feito mais. Não sofre, sabe por onde constrói. É igual o debate do jogo do Corinthians. Não é que o Corinthians faltou intensidade, faltou vontade, porque sabe por onde ir. São Paulo hoje podia ter replicado essa estratégia, mas faltou algo. Não, replicou, fez. O trabalho está acontecendo, só que é tempo. O Renato Paiva está sem tempo no Botafogo, porque decidiram que a temporada começava em abril, só que esqueceram que janeiro, fevereiro e março era para trabalhar, não era para chegar o treinador só em abril. Sabe? O Felipe Luiz vai reclamar que falta tempo, o Abel vai reclamar que falta tempo. O Dorival agora já pediu mais tempo. O Zubeldia pedindo tempo, aturando pancada daqui, gente que queria que ele... Foi fazendo dele. Eu acho que tem muito valor, porque o elenco de São Paulo, o Bini falou, de fato está um degrauzinho abaixo dos grandes favoritos da Libertadores. E dá para ir muito além do gosto ou não gosto do Zubeldia. Eu acho o time titular do São Paulo forte, tá? Um time que com 6 jogos de Libertadores cria uma casca dessa, uma boa campanha para decidir fora em oitavas e quartas, e chega numa oitavas com o peito um pouco mais estufado, com a camisa que o São Paulo tem, pois isso é um baita do trabalho. História, você conta nos dedos. Vai além do gosto ou não do Zubeldia. O Bertozzi fecha. Você conta nos dedos quantos times têm 2 jogadores decisivos como Lucas e Oscar. Sem dúvida. Conta nos dedos. Né? A questão é, quantas vezes eles vão estar saudáveis e aptos. Você não pode contar nos dedos isso também. Se você contar isso é uma coisa super rápida, William. Vai. Do jeito que o São Paulo está jogando, você coloca, se eles estiverem bem, o Oscar no lugar do Alves e o Lucas no lugar do Ferreira, eles já estão na característica deles. Sim. Não tem nenhuma adaptação tática necessária. E ganha opções, porque o Ferreira pode eventualmente jogar no lugar do Ferreirinha na esquerda, se ele quiser linha de fundo. Quando volta o Pablo Maia, o Marcos Antônio parece que já é um outro mas jogador. Mas você está falando como se Ferreira fosse o titular e assim... Não, eu estou falando que você pode ter as opções. O Ferreirinha corta para dentro, o Ferreira dá linha de fundo do outro lado. Ele tem sempre começado na Libertadores fora, sempre com lateral na segunda linha. Sim. Que é uma maneira de ser prudente e esperar para ver quando o jogo... De jogo que ele Você espera. pode até discutir, se poderia ter mexido antes. Eu estou falando dos 3 jogos, porque nos 3 ele começa com essa ideia, né? Do zagueiro, do lateral direito ser um zagueiro e você ter um lateral na segunda linha. E aí, à medida que o jogo vai andando, conforme você se sente seguro, você faz a mudança e coloca ali um ponta de fato para criar mais ofensivamente. Faz sentido. Intervalo. É isso, torcedor do São Paulo. Um trecho aí do Linha de Passe da ESPN Brasil. O pessoal analisando, falando sobre a vitória do São Paulo. Uma boa vitória ontem fora de casa, vencendo o Alianza Lima por 2-0. O Ferreirinha chegou até a marcar também, mas estava impedido. O gol foi anulado. E o pessoal falando também, né, sobre o trabalho do Zubeldia.
algumas partidas aí atrás ele estava bem pressionado, mas a gente tem que reconhecer também, né, quando o trabalho está sendo bem feito, né? O Zubeldia está fazendo um bom trabalho no São Paulo, já vem aí há 11 jogos, 13 jogos, se não me engano, né, de invencibilidade, 13 jogos que o São Paulo não perde, e ontem foi uma boa atuação fora de casa, São Paulo controlou o jogo, André Silva, né, vem se destacando após a lesão, né, do Caleri, e o André Silva é o titular e está resolvendo, né, as partidas, fazendo gols. Foi até cogitado ali quando o Caleri, né, se lesionou, São Paulo ia ao mercado, né, buscar um jogador aí, um substituto para o Caleri, mas o André Silva está entrando, está resolvendo os jogos, e isso que é importante, né? O São Paulo está conseguindo vencer suas partidas, o Zubeldia vem conseguindo achar soluções e fazer o time jogar um bom futebol, vencer os jogos. São Paulo é primeiro do seu grupo, já está com a situação aí, a classificação, né, praticamente encaminhada. São Paulo fazendo uma boa campanha nessa fase de grupos da Libertadores, e ontem fez mais um bom jogo fora de casa, e Libertadores é esse, né? São Paulo fazendo o que tinha que ser feito, né? Vencendo e já ficando um pouco com sua situação tranquila na Libertadores, né? Foi uma boa atuação ontem fora de casa, né? Zubeldia, que reforçou aí a importância da Libertadores e destaca a força mental do São Paulo. O treinador ainda que falou, né, comentou a maratona de jogos, estratégias adotadas, e celebrou também, né, a vitória contra o Alianza Lima fora de casa. O tricolor que volta a campo no domingo contra o Palmeiras. Aqui, né, palavras do Zubeldia: acho que o que está acontecendo com o André Silva e com muitos jogadores também é que estão tendo uma mentalidade consistente. Porque o que falam? Por que falo isso? Porque no último jogo percebi ele e o Ferreira um pouco mal pelo pênalti. E eles hoje fizeram um jogo muito bom. Isso mostra que a mentalidade da equipe está sendo firme. Sabemos onde queremos ir, e isso é parte para todos, né? E isso é para todos, desculpa. Estamos todos alinhados pelos objetivos. Palavras aí do Zubeldia, que vem fazendo, né, um bom trabalho. O Birner falando aí, né, sobre o São Paulo, que no ano passado por pouco não foi para a final, com um elenco bem inferior, né, ao do Botafogo. E esse ano o São Paulo está muito bem, né? Na fase de grupos, já está praticamente classificado para a próxima fase, e aguardar a sequência dos próximos jogos. O brasileiro também, né? Tem jogo final de semana contra o Palmeiras, mas o importante é que o time está vencendo, e ontem foi mais uma boa atuação jogando fora de casa. É isso. Deixa a sua opinião aqui abaixo, o like, valeu, e até a próxima, galera.